Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Pois é, hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu tenho me debatido há muito tempo na minha vida já, que é o comunismo. Eu digo há muito tempo porque em 77 eu estava no quartel e eu me deparei com eles porque nos plantões à noite há uma preocupação muito grande. Naqueles dias, esse grupo de terroristas, do qual a Dilma, Zé Dirceu, Genuíno e outros faziam parte, entravam nos quartéis para roubar as armas. Depois, na igreja católica, a gente participava de um grupo e lá eu conhecia a teologia da libertação, do Frei Beto, do Leonardo Boff e tudo mais, e me enfrentei-os ali também, tivemos ali desavenças e tudo, porque eles estavam ali para disseminar essa ideologia comunista. E agora também, né, muitos têm falado por causa da eleição do Bolsonaro e também por causa da prisão do Lula e a queda evidente do PT, muitos têm falado sobre o comunismo e eu tenho pensado muito sobre esse assunto. Eu não queria falar aqui sobre o comunismo da forma tradicional, ou seja, sobre tudo que eles fizeram, a truculência do Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, mais para cá o Fidel Castro, Chaves, Maduro, não é? E outras coisas, né? Os mais de 100 milhões de pessoas que o comunismo matou em todo esse tempo, não é? Desde 1917 para cá. Não é exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar um pouco sobre a essência do comunismo, sobre a alma do comunismo, a substância. O que é o comunismo? O comunismo seria uma estratégia, não é? Seria um modus operandi para conquistas, né? Seria um pensamento, uma ideia. O que seria o comunismo? E eu tenho chegado à seguinte conclusão, de que o comunismo acima de tudo, é uma religião. Mas o comunismo sempre pregou, não é? Contra Deus, contra a fé. O comunismo gostava de afirmar que inclusive a religião era o ópio do povo, para afastar o povo das reivindicações, das lutas pelo seu direito e tudo mais. Mas o comunismo sempre pregou o ateísmo contra o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. O comunismo é sem Deus, mas não sem espiritualidade, porque o comunismo tem os seus deuses. O comunismo, como na nossa fé cristã, ele também tem a sua trindade. O Deus do comunismo é o Estado. O profeta, o mediador entre o comunismo e o povo, é o partido. E o que faz o papel do nosso Espírito Santo, da fé cristã, é a ideologia que é disseminada no meio do povo. E eu digo mais, o comunismo, as pessoas que se envolvem com o comunismo têm sérias evidências de conversões. Você repara que um menino desse, um adolescente, que é normal, amoroso com seus pais, que ama a família, um jovem desse, quando ele chega na escola, na universidade, e se depara com esses professores comunistas, imediatamente ele é cooptado e começa então a manifestar evidências claras de uma mudança de comportamento, de relacionamento. Ele já passa a olhar os pais com desconfiança, ele já passa a resistir à autoridade dos pais, ele já passa a exalar uma rebeldia que é natural no comunismo, não é? E muitos pais hoje têm se queixado, muitas mães, né? Perdi meus filhos para o comunismo. Então ele tem evidências de conversão. E como uma religião, o comunismo também tem a sua moral. Ele tem a moral, que não é a moral da Bíblia, essa moral que a gente conhece, né? Dos 10 mandamentos e tudo mais, que nós deveríamos todos obedecer, algumas vezes não conseguimos, mas sabemos que aquilo existe, que é aquela moral, que é aquilo que Deus se agrada e tudo mais. Eles também têm a sua moral, mas a moral deles não é a moral da Bíblia, a moral do Deus cristão. A moral deles é a moral dada pelo partido, dado pelo Deus, o Estado, não é?
nessa moral que eles têm, eles podem matar, roubar, destruir, mentir, fazer qualquer coisa, porque os fins justificam os meios, na moral que eles entendem. Eles podem fazer qualquer coisa que seja para o bem do Estado, o bem do partido, o bem da ideologia deles. Eles também têm o seu senso de justiça, mas não é a justiça de Deus, a justiça que a Bíblia ensina. A justiça deles é uma justiça que vem de mentes doentes, né, de homens inescrupulosos, e eles simplificam a justiça que eles pregam, dizendo que todo mundo precisa ser igual, devemos ter as mesmas coisas, se ninguém tem nada, que todo mundo seja igualado. A justiça deles é igualar o povo na miséria. E isso a gente sabe o que acontece. Fica o povo vivendo miseravelmente, oprimido, sem direito a nada, sem direito a se manifestar, como a gente vê em Cuba, como a gente vê na Venezuela, nos outros países. E lá em cima, aquela casta poderosa, os amigos do Deus deles, os amigos do Estado, que vivem no bom, no melhor, e que inclusive gostam de desfrutar as benesses dos países capitalistas, não é? Ninguém ama mais dinheiro e o capitalismo do que os próprios comunistas, esses que estão na cabeça, porque o povo está lá na igualdade da miséria. Esse é o senso de justiça que eles têm. Eles também têm um senso de amor e de solidariedade próprio deles. Eles elegem quem eles vão amar, quem eles vão ajudar, com quem eles vão ser simpáticos, com quem eles vão sorrir, que tem que ser aquelas pessoas que servem a ideologia deles, não é? Que seja importante para o Estado. Os mortos deles é que tem valor. Os mortos dos outros não têm valor. Eles vivem aquilo que Jesus falou, né? De coar um mosquito e engolir um camelo, né? Tanto se falava aí, por exemplo, da morte de uma moça, a Marielle. E é triste para a família, meus sentimentos, meus pêsames, mas da mesma forma que essa moça morreu, mais de 63 mil pessoas morrem todo ano aqui no Brasil vítimas da violência, mas eles não falam nada sobre isso. Mas eles elegeram alguém, eles sempre elegem alguém, né, que é importante, que é um morto importante. Os outros 63 mil brasileiros que morrem todo ano, para eles não tem muita importância, não são os mortos deles. Quem eles vão ajudar? Quem eles vão fazer caridade? Eles fazem caridade, né? A caridade deles é pelo coitadismo, não é? Quem eles elegem como o coitado. Eles dizem que dão suporte às minorias, então eles estão a favor dos negros, das mulheres, dos homossexuais, dos índios, dos quilombolas, de todo mundo. Mas eles não têm amor por aquelas pessoas. É que aquelas pessoas são convenientes. Aquelas pessoas são política na mão deles, não é? Porque depois que eles usarem aquelas pessoas, eles descartam. Todo mundo sabe que no comunismo eles são a favor de todo mundo, mas quando eles tomam o poder, aí eles começam a discriminar, como fez o Che Guevara em Cuba, que matava os homossexuais, e todo mundo sabe disso. E os homossexuais vestem até a camiseta do cara, não é? Mas enquanto é conveniente, eles apoiam essas pessoas, depois eles jogam fora, não é? Então eles elegem quem eles vão amar, eles elegem quem vão ajudar, a caridade deles é desse tipo, não é amar todas as pessoas como Jesus ensinou, né? Um novo mandamento vos dou, amar o seu próximo como a si mesmo. Não, eles têm aquelas pessoas certas com quem eles vão amar, com quem eles vão se solidarizar. E assim por diante. Eles têm a sua forma de ver o mundo segundo o seu Deus, que é o Estado, o partido e o povo que eles conseguem cooptar. E felizmente a máscara deles está caindo. Todo dia eles estão aí mentindo, enganando, mas o povo do Brasil já acordou, já abriu os olhos e agora nós estamos criando um novo tempo nessa nação, tá bom? Olha, muito bom estar com você, fica na paz e até o próximo vídeo.